Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão? Aguentando bem a quarentena? Espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido estudar nesse último período, ter calma, ter tranquilidade para conseguir ir levando a vida mesmo no meio de uma pandemia. Na aula de hoje, eu vou discutir um pouco com vocês a história do surgimento da sociologia. O contexto histórico, principalmente, é basicamente uma aula histórica para a gente entender o que estava acontecendo no mundo para surgir, que tornou necessário o surgimento da sociologia. E aí é importante a gente fazer um primeiro esclarecimento aqui. Quando eu estou dizendo no mundo, na verdade, eu estou dizendo na Europa Ocidental. Então, tudo que eu vou estar me referenciando aqui vai ser na Europa Ocidental, por motivos óbvios que vocês devem imaginar. A gente vive em um mundo eurocêntrico. Talvez isso gere uma complicação com os Estados Unidos. Então, um mundo brancocêntrico, mas basicamente eurocêntrico. E a sociologia é uma ciência altamente eurocêntrica. Ela só vai ter uma produção científica de relevância e de projeção fora da Europa nos últimos 30, 40 anos. E quando, especificamente da sociologia, nós estamos falando da França, né? Europa, mas basicamente da França. Então, toda essa aula, quando eu estiver falando aqui, vai ser sobre a Europa Ocidental, ou seja, imaginem um mapa da Europa. Da Alemanha para cá é a Europa Ocidental. Então, Alemanha, Bélgica, Itália, Suíça, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, principalmente são os países que nova, Países Baixos são os países então que marcam a Europa, ser a Europa e essa Europa Ocidental, né? Então, sempre que eu estiver dizendo mundo, o que está acontecendo, tal, é Europa, tá? Isso é importante. E aí, já entrando um pouco na explicação, é importante. É, Vão ser três. Eu vou, inclusive, daqui a pouco vai diminuir minha tela e vai ficar uma apresentação de PowerPoint aqui do lado. Para vocês vai ser na frente, né? Mas enfim. Com três momentos históricos que vão permitir o surgimento da sociologia e vai dar um advento a ao surgimento além da sociologia, de outro fato histórico. Eu não vou adiantar para ir explicando para vocês. Essa apresentação que eu vou colocar aqui para vocês, além de um PowerPoint, além dos exercícios, no post eu vou linkar tudo isso para vocês, beleza? Então, já entrando, o primeiro momento histórico que nós vamos trabalhar, deixa eu já colocar na tela para vocês. Então, o primeiro momento histórico que nós vamos estar trabalhando, o primeiro acontecimento é o início da modernidade. E também eu parto aí de uma primeira explicação. Se vocês pegarem livros de história, vários livros e coisas do tipo, vão estar divididos em períodos históricos. Isso não significa que naqueles momentos históricos as pessoas reivindicavam que viviam, por exemplo, no início da modernidade ou na modernidade, né? As pessoas simplesmente vivem. E depois os historiadores vão lá e dizem: isso aqui é a modernidade.
isso daqui é a contemporaneidade, isso aqui é o que for. Então, se eu chegar para vocês, ó, a gente vive na pós-modernidade, vocês vão falar, não, eu vivo em Limeira, eu vivo no Brasil. Então, pós-modernidade, pós-contemporaneidade, pós o que for, que a gente vive hoje. Então, são abstrações que que os historiadores fazem para definir um período histórico, para restringir um período histórico a partir de algumas características específicas. Então, não significa que isso exista na realidade propriamente dita. Então, quando eu estou dizendo modernidade, é primeiro uma abstração, beleza? E aí, vale a pena a gente lembrar o que vem antes da modernidade. O que vem antes da modernidade, da Idade Moderna, é a Idade Média. E a Idade Média se caracterizava por algumas coisas. Uma dessas coisas que se caracterizava a Idade Média, que unificou a Idade Média, é o Império Romano. Então, vocês estudaram isso com certeza absoluta na história. O Império Romano vai ser, até então, o maior império já visto na humanidade, que vai dominar toda a Europa, norte da África, e algumas regiões da Ásia, e isso era o que era o velho mundo, né? O antigo mundo que vai estar sob domínio do Império Romano. Só que isso vai se caracterizar na Idade Média. Só que o Império Romano ele tem esse apogeu que eu falei, né? Que vai dominar todo o velho mundo, mas ele vai, a partir das invasões bárbaras, a partir dos ataques dos mouros, enfim, ele vai perdendo seu poder. E primeiro, o Império Romano, obviamente, ele vai de Roma e ele vai sendo, como que eu posso dizer isso? Ele vai sendo afastado de Roma em certo momento, mas também ele vai se locomovendo, né? Depois ele se restringe ao Sacro Império Romano na Alemanha, que já é na sua decadência, no seu final, e até que ele se isola completamente em Constantinopla, que é na Turquia, né? Constantinopla é o que hoje é Ankara, na Turquia, que é a capital da Turquia. Até pouco tempo atrás, na verdade, se chamava Constantinopla. Então, o Império Romano ele vai findar ali em Constantinopla. E por que é importante? Porque o último ponto do Império Romano é Constantinopla. Quando os turcos otomanos tomam Constantinopla em 1453, você tem a queda, o final, já tinha cantado para subir. Não tinha muito o que fazer com o Império Romano. Quando os turcos otomanos tomam, os historiadores consideram aquilo ali como o fim do Império Romano e, consecutivamente, o início da modernidade, o fim da Idade Média. Vejam, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, o que é a Turquia hoje, ou seja, há 600 anos atrás eles tomaram e continua até hoje sob domínio dos turcos otomanos, dos turcos, né, no caso. Bem, a segunda característica muito importante do período da Idade Média são os feudos. E vai acontecer o fim dos feudos também, né? Um dos marcos da passagem da Idade Média para a modernidade são os fins dos feudos. Os feudos, vocês sabem, eram aquelas gigantescas fazendas enormes, que tinham um senhor feudal que controlava, não dá para dizer que ele era proprietário, mas hoje em dia a gente poderia fazer uma analogia com isso, mas de que ele controlava aquela terra, era um domínio dele, e tinha os seus servos dentro daquela terra. E esses servos viviam ali numa relação de vassalagem, presos à terra, né? Eles não poderiam sair da terra. Só que o que acontece? Com o avanço da medicina, com o avanço, a melhoria da vida das pessoas, o aumento da produção de alimentos, tudo isso vai fazer com que a população aumente. E os feudos começam a se tornar insustentáveis. Então,
tanto as pessoas vão fugindo dos feudos, ou os senhores feudais vão expulsando os servos, que se tornam cidadãos livres e passam a viver nas cidades. Não dá para chamar ainda de cidade, nas primeiras vilas, burgos e as pequenas cidades. E quando a gente fala pequena, gente, é pequena mesmo, assim, muito pequena. Muito, muito pequena. Algumas centenas, no máximo, 1.000, 2.000 pessoas que viviam nessas primeiras vilas da Idade Média, desse processo de fim dos feudos, né? Então, vejam, e eu disse, né? Esses servos se tornam livres, mas são livres entre aspas, porque beleza, ser livre é muito bom, né? Ele pede, ele não tem mais o senhor feudal dominando ele, mas ele vai para lá de mãos abanando, ele não tem nada. Então, ser livre aí era uma pena, na verdade, era algo ruim para aquela pessoa que ia ter que se virar para sobreviver. E eu já vou voltar nisso. Mas o que é importante a gente entender isso, que os fins dos feudos, quando os feudos se tornam sustentáveis, eles passam, você acompanha com ele um processo de urbanização na Europa Ocidental. E isso é importante, porque isso transforma a vida das pessoas. As pessoas viviam nos feudos, numa vida rural, e passam a viver nas cidades, ainda que muito pequenas, não tem nada a ver com as cidades europeias de hoje em dia, mas ainda assim é uma transformação, uma mudança importante na vida das pessoas. Bem, e por fim, o terceiro elemento importante nesse início da modernidade são as grandes navegações. Junto com esse movimento de aumento da população, a Europa vai ter uma necessidade de mais alimentos, de mais terra e tudo mais. Então, eles saem, se jogam ao mar para descobrir novas terras. Principalmente Portugal, Espanha, a região ibérica ali, né, que por esse período especificamente, está junto, tudo sobre domínio da corte espanhola, e vão colonizar primeiro a África, né, até o que hoje é a África do Sul, né, então toda a costa africana, depois indo às Índias, então a Índia Oriental, né, o que hoje é a própria Índia, e depois às Américas, com a chegada de Colombo em 1492, no que hoje é as Américas, né, na região do Caribe, e aí todo o processo de descobrimento da América, de colonização. Isso é importante para a gente especificamente, porque vai gerar todo um processo de contato com o outro, né? Imaginem, o europeu vivendo a sua vidinha lá, normal, super controlado pela igreja, num campo, um inverno, e chega na América um negócio completamente diferente. Os povos originários vivendo aqui com uma estrutura social, política, econômica, cultural completamente diferente. Isso gera dúvida na cabeça dos europeus. Será que a gente passa na cabeça dos europeus, né? Será que somos seres humanos iguais a eles? Será que eles são seres humanos? O que essas diferenças significam? Eles acreditam em Deus? Eles não acreditam em Deus? O Deus dele é igual ao nosso? Enfim, várias perguntas. Então, é um primeiro contato com outro altamente diferente, né? E isso vai trazer dúvidas que a sociologia, a antropologia vão buscar resolver ao longo da sua existência. Então, é um primeiro motivo para a sociologia ser importante, ser necessária, né? Então, esse é o primeiro acontecimento histórico que vai estar presente aí, que vai ser bastante importante
para o surgimento da sociologia. Em seguida, nós temos o iluminismo. O iluminismo também, todos os fatos que eu vou falar aqui hoje, gente, vocês já estudaram, mas só mostrar o encadeamento lógico do que está acontecendo, do como que acontece para permitir o surgimento da sociologia. Bom, então, o iluminismo é uma corrente política e filosófica que vai, literalmente, sem exagero nenhum, mudar o mundo. E essa principal mudança é o quê? Vejam, eu já falei para vocês que da vida no campo, né? Então, está saindo da vida no campo para a vida na cidade. Junto com isso, você tem uma transformação de a natureza e a religião controlar completamente a vida das pessoas para não mais isso acontecer e passar a ser um controle da razão, da ciência. Então, controle é uma palavra um pouco forte, mas é o que rege a vida das pessoas, o que as pessoas vão... Isso hoje em dia pode gerar um pouco de dúvidas, né? Se as pessoas estão agindo racionalmente, estão agindo cientificamente. Mas vamos lembrar, Idade Média, Idade das Trevas, aquele obscurantismo, a religião e a natureza controlam a vida das pessoas completamente, e o iluminismo vai dizer não, nada disso. O que deve reger a vida das pessoas é a ciência e a razão. É a observação, é a compreensão da realidade através da razão e da ciência. Eu gosto de dar um exemplo que ele é muito simplório, mas eu acho que é muito fácil da gente entender o que quer dizer isso. Veja, um trabalhador num feudo, que hora ele acorda? A hora que o sol nasce. Que horas ele para almoçar? A hora que o sino da igreja bate. Que horas ele para de trabalhar? Quando começa a escurecer. Que horas ele vai dormir? A hora que escurece. Ou seja, é a natureza, entre o trabalho e ir para casa e dormir, entre a roça e a vida e dormir e ir para casa, ele vai para a missa ainda. Então, quem controla a vida do trabalhador ali, a vida desse servo, é a natureza e a religião. Controla mesmo, porque é a natureza que diz a hora que ele acorda, se é época de colheita, se é época de plantio, do que for, é a natureza e a religião que vai dizer o que deve e o que não deve ser feito. E é muito imbricado isso, né? Principalmente as religiões pagãs, que ainda tinham alguma força na Europa nesse período, elas têm um imbricamento com a religião, com a natureza muito forte. Não que a Igreja Católica não faça isso, inclusive se apropria de algumas festividades do paganismo, né? Bom, então, e agora, continuando a minha historinha, né? E aí agora a gente tem o controle do quê? Da ciência. O relógio é uma demonstração o relógio de pulso é vamos dizer, uma conquista, não tem essas aspas, é uma conquista da ciência e da razão. E agora, que horas eu acordo? A hora que o relógio manda. Que horas eu vou dormir? A hora que o relógio manda. Basicamente, muito tarde, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quantas horas eu trabalho por dia? A hora que eu paro para o almoço? É a hora do relógio. O relógio é o quê? Ciência. É eu olhar para aquilo ali e ter um acordo. Olha, só para ver. São 5 horas e 19 minutos da tarde. Por quê? Porque um relógio diz, porque a gente tem um acordo científico baseado na ciência e na razão para defender isso. Então, isso é uma transformação que o iluminismo vai trazer para as pessoas, né? E segundo, aqui não podemos ter dúvidas nenhuma do grande lema que o iluminismo vai trazer, que é a síntese do que significa o iluminismo, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o lema do iluminismo é fundamental para a gente entender o que... A gente vai voltar nisso outros momentos, mas e vocês já estudaram isso, mas é uma representação do que defendia o iluminismo. Que as pessoas sejam livres, que sejam iguais e vivam fraternamente. Lembrem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Está lá, artigo 1. Todos os homens são livres, iguais perante a lei e a natureza. É mais ou menos, né? Mas, enfim.
tá lá. Todo mundo tem que viver pacificamente. São conquistas fundamentais que o iluminismo vai trazer para as pessoas. Então, não se esqueçam. E uma marca para esquecer, gente, eu uso muito isso. A bandeira da França, as 3 cores da bandeira da França representam exatamente liberdade, igualdade e fraternidade. Então, ela é em ordem. Azul, no outro slide, tem isso, né? Tem a bandeira da França. Azul, branco e vermelho. Azul, liberdade. Branco, fraternidade. Vermelho, igualdade. Então, ali na bandeira da França, que é onde a França é onde o iluminismo é mais forte, você tem concretizado esse lema iluminista. E se vocês separarem um dia sem fazer nada, peguem o Atlas e vejam quantos países as cores não são essas. Sem dúvida nenhuma a maior combinação de cores que a gente vai ter nas bandeiras dos países é azul, vermelho e branco. Isso é completamente uma influência do movimento iluminista e da Revolução Francesa. Vejam, aqui é importante que também não hajam dúvidas, gente. Muitas vezes a gente diz o seguinte: a Revolução Francesa influenciou na independência dos Estados Unidos. Não. Repara, a Revolução Francesa aconteceu em 1789. A independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776, 13 anos antes. O que influencia na independência? O que francês tem a ver com os Estados Unidos, aí, com a independência dos Estados Unidos? Que o iluminismo influencia na independência dos Estados Unidos. E, obviamente, vão franceses para lá, tudo bem, mas não é a Revolução Francesa que vai influenciar na independência dos Estados Unidos, é o contrário. Mas os 2 grandes marcos do iluminismo, os 2 grandes feitos do iluminismo é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a revolução mais importante da história do mundo, não há dúvida sobre isso. Eu digo que existem 4, eu não, né? Alguns historiadores dizem que tem 4 grandes revoluções no mundo. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que é uma revolução, eles não gostam de chamar disso, mas é uma revolução. A Revolução Haitiana, que é a mais esquecida de todas, e a Revolução Russa. Essas 4 revoluções, elas nascem do iluminismo. A Revolução Russa entre aspas, o ápice, a radicalização máxima da Revolução Francesa. Mas a gente volta nisso mais para frente, muitas aulas para frente eu vou falar disso com vocês. Mas é importante a gente entender essa temporização histórica do iluminismo, da influência do iluminismo até os dias de hoje, de maneira muito importante. Só uma referência, né? Eu citei a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se você olha lá o artigo 5º da Constituição Brasileira, é praticamente copia e cola. Todos os homens e mulheres são livres e iguais perante a lei e a natureza. É quase copia e cola. Tem o adendo aí das mulheres, que é importante, é fundamental, mas é praticamente uma citação. Ok? Passamos, então, para o terceiro movimento histórico. Eu acelerei um pouquinho ali, que nós temos a Revolução Industrial. Qual que é o marco da Revolução Industrial? Primeira coisa, a criação da máquina a vapor, 1698. É o primeiro, já tem alguns indícios históricos, mas ela ser utilizada na indústria vai ser em 1698. E a máquina a vapor, como vocês conseguem imaginar, vai dar uma transformação monumental na produção, porque você consegue aumentar sua força, você consegue acelerar a produção. Então, a máquina a vapor vai ser algo que vai transformar a criação, a invenção da máquina a vapor, vai ser algo que vai transformar completamente a humanidade. Mas vejamos, lembra que eu falei que o trabalhador se torna livre?
eu vou continuar nessa história. Bom, o servo que foi lá para a cidade, ele estava vivendo aí de uma maneira livre. E, como eu disse, esse livre é meio complicado, porque ele é expulso do feudo com uma mão na frente e outra atrás. E aí ele vai chegar ali, ele vai ter que sobreviver de alguma maneira. Então ele vai começar a trabalhar. Ou ele, primeiramente, se torna um artesão, então o cara vai fazer carruagem, vai ser alfaiate, vai fazer armadura, vai fazer arma, vai fazer um pequeno comércio, às vezes do excedente que é produzido no feudo, ele vende algumas coisas ali na cidade. Então, os primeiros vão acabar fazendo isso. Só que chega uma hora que tem uma saturação. E aí as pessoas vão começar a trabalhar para os outros. Como? Através do trabalho assalariado. Primeiro, uma negociação mais, vamos dizer, simples, na qual o trabalhador vende a sua folha de trabalho por peça. Então, por exemplo, sei lá, o cara faz ferradura de cavalo. Aí ele faz 50 ferraduras por dia. Aí eu chego para ele e falo o seguinte: olha, você me dá matéria-prima, você me dá o local, você me dá as ferramentas e eu trabalho com você e você me dá, eu vou fazer as mesmas 50 ferraduras, você vende essas 50 ferraduras por 5 moedas de ouro, você me dá 2 moedas, você me dá 3 moedas de ouro. Aí, sucesso, né? Porque para o cara, ele vai produzir 100 ferraduras e vai lucrar com isso 7 moedas de ouro, e eu não vou morrer de fome, porque eu vou ganhar essas 3 moedas de ouro. Ele ganha mais do que eu, mas eu também ganho. E isso é a primeira forma do trabalho assalariado. Depois eu faço um acordo temporal. Olha, eu trabalho a semana inteira e você me paga 100 moedas de ouro pela semana, 50 moedas de ouro pela semana, o que for. Isso é a primeira forma do trabalho assalariado. Se eu produzir 50 ferraduras por dia ou 100 ferraduras por dia, não importa. Eu vou ganhar o mesmo tanto em moedas de ouro ali. Então é um trabalho livre, porque o cara está ali livremente, ele pode não querer trabalhar ali, ele pode escolher para quem ele vai trabalhar, e é um trabalho assalariado, porque ele aluga a sua folha de trabalho por um tempo para um burguês, adiantando um conceito que a gente vai ver mais para frente, para um comerciante, para um patrão, né? E aí depois esse cara vai produzir. Ele vai alugar a sua folha de trabalho em troca de um salário e a produção vai ser toda do capitalista que empregou ele. Outra coisa importante é a passagem da manufatura para a maquinofatura. Manufatura é a produção artesanal. Talvez vocês estejam escutando um pouco de barulho aí de algum panaca furando a quarentena, mas vamos lá. A manufatura é a produção artesanal que você vai fazer basicamente a produção inteira. Então, o cara que faz armadura, ele faz a armadura do pé à cabeça, ele faz toda. Ele faz o ferro, ele funde o ferro, ele dobra as placas de aço, ele faz de ferro, ele faz tudo. E com as mãos dele, no máximo usando algumas ferramentas, como martelo e coisas do tipo. E a passagem para maquinofatura, que é a utilização exatamente das máquinas a vapor que eu falei. Isso, de novo, vai acelerar brutalmente a produção. Brutalmente. Porque, imagina, se antes eu precisava de uma força descomunal, demorava horas para dobrar uma peça de metal, agora com a máquina, uma prensa, eu vou dobrar rapidamente. Então você tem uma aceleração da produção muito grande aí. Beleza? As máquinas a vapor eu coloquei depois aí, sabe-se lá Deus por quê. Bom, e isso, como eu disse, vai ter uma aceleração da produção. Só que uma característica da Revolução Industrial e do que eu vou falar para vocês daqui a pouco é a constante aceleração da produção. É fundamental isso.
Porque a Revolução Industrial depende da constante aceleração da produção. Então, eu gosto de dar um exemplo bem básico aqui para vocês entenderem. No início, a Revolução Industrial ela vai acontecer no século XVIII e século XIX, beleza? Final do século XIX, você tem as primeiras produções de carros na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Você vai demorar 2 dias para fazer um carro. Uma produção lenta, difícil, altamente técnica e tudo mais. 1900, 2020, 120 anos depois, você produz um carro a cada 3 minutos, a cada 2 minutos e meio na Coreia do Sul. No Brasil, que é mais lento, são 6, 7 minutos para produzir um carro. Ou seja, é uma produção exorbitantemente rápida. E são carros, obviamente, muito mais tecnológicos, muito mais complexos do que eram produzidos 120 anos atrás. Então, você tem uma constante aceleração da produção. Beleza? Desde o século XVIII até hoje. É isso. Século XVIII, você estava produzindo carruagens. Hoje você tem foguetes, e não é hoje, né? Vamos lembrar. Em 1969, o homem chega à Lua. Isso é extraordinário. Pensando exatamente no que é a Revolução Industrial. Os estudiosos dizem que a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial. Então, a gente estaria no processo de entrada na 4ª Revolução Industrial, e a gente pode discutir isso mais para frente quando a gente for falar sobre trabalho. Beleza? Então, essas 3 coisas juntas, o início da modernidade, o iluminismo e a Revolução Industrial, vão resultar num quarto elemento não, né? Mas num acontecimento histórico que vai englobar todas essas coisas. Então, como se tudo isso estivesse acontecendo simultaneamente, vai chegar no nosso querido iluminismo. Olha aí o que dó. O nosso querido capitalismo. Então, vamos estudar mais para frente o que significa, vocês vão estudar isso em geografia, em história, o que é o capitalismo. Resumidamente, é o nosso modo de produção, é a sociedade com que nós vivemos hoje em dia. Hoje em dia e nos últimos 300 anos, beleza? E o capitalismo ele vai trazer 4 ordens de mudanças para a gente, que eu já trabalhei aqui com vocês agora e vou rapidamente recapitular. Vamos lá. Primeiro, uma mudança no modo de vida. Você sai de uma vida sacralizada, controlada pela igreja, por isso sacralizada, e controlada pela natureza, para uma vida secularizada. Beleza? Não é mais uma vida sagrada, e sim uma vida profana, mundana, e por isso secular. Beleza? Você sai de uma vida religiosa, controlada pela religião, para uma vida controlada pela razão, pela vida, pela ordem. A palavra mundana ela é muito precisa, né? O concreto, e não mais a abstração religiosa, mas a vida concreta, cotidiana, que vai controlar a vida das pessoas, para bem e para mal. A outra ordem de mudança é as mudanças filosóficas. Então, casado com essa mudança no modo de vida, mas você tem o fim do obscurantismo da Idade Média, o fim da negação da intelectualidade, o fim da negação da ciência, para a valorização e o controle, a regência da ciência na vida das pessoas. Beleza? Isso é fundamental. Porque vamos pegar no momento que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é muito característico. A pandemia. Por que a gente está enfiado em casa? Porque a gente confia na religião. A gente confia na ciência. A ciência tem dados. A gente está vendo os números de mortes crescendo, mas ninguém precisa ver 4.000 pessoas morrendo no Brasil para já se enfiar dentro de casa. A gente já se enfiou dentro de casa antes, porque a gente confia na ciência.
E quem não confia, quando vai contra esse discurso, tem um problema. Tem que dialogar a partir de uma racionalidade. Ou seja, hoje em dia a gente só discute a partir da racionalidade. E não era assim na Idade Média, era aquela coisa. Porque Deus quis, porque é assim, porque sempre vai ser assim. Beleza? Então, você tem uma transformação na filosofia, na forma do pensamento das pessoas, gigantesca. A segunda ordem, de novo, também conectado com isso, a terceira ordem, desculpa, é a política. Então, basicamente, duas coisas mudam. Duas coisas, acho que vocês enxergam melhor desse lado, né? Duas coisas mudam. O fim do antigo regime, então, as monarquias absolutistas, toda aquela coisa de que a palavra do rei, do monarca, seja rei, imperador, czar, o que for, era a ordem, a dominação da vida, era o que controlava a vida, era a palavra do rei, então a vontade do rei era superior a qualquer outra coisa. Você sai disso para ou monarquias constitucionalistas, que você vai ter o próprio poder do rei limitado pela Constituição, ou para repúblicas constitucionalistas. Obviamente vão ter experiências ditatoriais depois disso, tanto na monarquia quanto na república, mas você tem, a partir da Revolução Francesa, a expansão, primeiro para a Europa Ocidental e depois para o mundo todo, desse modo de regime, modo de governo mais democrático, mais libertário. E, conectado com isso, a segunda ordem de mudanças no campo político é a ampliação e a conquista de direitos. Então, desde que você diz que as pessoas são livres e iguais perante a lei e a natureza, as pessoas vão conquistando mais direitos, mais liberdades, liberdade de ir e vir, direito à vida, liberdade, direito à propriedade, enfim, todas as coisas que nós conhecemos hoje em dia como liberdades que são conquistadas por nós. Beleza? E a quarta ordem das mudanças as mudanças econômicas, que basicamente é o que eu já falei, o trabalho livre assalariado, tá? Isso é muito importante, isso vai mudar o mundo. Ter trabalho livre assalariado é algo, primeira vez na história da humanidade que os trabalhadores são livres, não esqueçam dessas aspas, e em troca de um salário. O trabalho assalariado já existia, mas ele se torna prevalente no mundo todo a partir da Revolução Industrial e a partir do capitalismo. E, por último, o comércio se torna algo global. O mundo, e a gente vive hoje consequências dessa globalização, o comércio se expande globalmente. Primeiro ele se expande regionalmente, depois nacionalmente, depois continentalmente na Europa e depois mundialmente, principalmente a partir da colonização europeia nos outros países, nos outros continentes. Ok? Então, isso é o processo de surgimento do capitalismo. São esses acontecimentos históricos que vão dar origem ao que nós chamamos de capitalismo. E junto com ele vem a sociologia, a nossa ciência. Então, vejam, a sociedade europeia estava vivendo por um processo de transformação social gigantesco. Todas as ordens das vidas das pessoas se modificaram. A vida era de um jeito e se tornou completamente outro, muito rápido. Não se esqueçam disso. É uma transformação muito rápida, que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Então, as pessoas começam a olhar para isso e falar: eu preciso entender que porra está acontecendo no mundo. E aí que surge a sociologia. Então, a sociologia é a ciência para entender a transformação social, é a ciência favorável. Não existe, se não existisse transformação social, não existiria sociologia. Então, o que a sociologia estuda? Os processos de transformações sociais que acontecem no mundo. É isso, basicamente. Beleza? Então, a sociologia é essa ciência.
Eu poderia dizer também que é a ciência do capitalismo, do surgimento, do entendimento do capitalismo. Porque ela só surge quando surge o capitalismo. Por quê? Porque ela está querendo entender esse bagulho. E aí é a sociologia. Beleza? O objetivo da sociologia, então, é entender também o capitalismo. Pode ser, acabou o capitalismo, vai acabar a sociologia? Não sei, acredito que não. Mas é uma possibilidade, tendo que você só precisa de uma ciência para entender a sociedade quando você tem tanta transformação social assim, que é fruto de uma sociedade dinâmica como a capitalista. Beleza? Tranquilo até aqui? Sucesso? Bom, vou voltar para minha carinha aqui, porque acabou essa parte da apresentação. Como que eu faço isso mesmo? Não, ficou tudo preto. Aqui, né? Bom, isso. Vamos lá. E aí, gente, nós temos, então, o surgimento da sociologia. A sociologia surge enquanto ciência, século XIX, basicamente. 1800 e pouquinho, começa. Desde o 1700, se vocês forem lá nos slides, vocês vão ver os anos dos primeiros sociólogos. Ainda não existia essa profissão de sociólogo, mas são os primeiros sociólogos que vão estar surgindo aí na Europa. Augusto Comte, Spencer, enfim, Spina, enfim. E esse primeiro movimento de surgimento da sociologia, ela vai, obviamente, ela vai decorrer da filosofia. Então, a sociologia é uma filha, um ramo da sociologia, é um ramo da filosofia e vai surgir a partir do que nós chamamos de filosofia social. Então, os primeiros filósofos que vão tentar entender a sociedade, aí marcadamente Augusto Comte, vão fazer através da filosofia social, do que ficou chamado de filosofia social. Bem, qual o problema? Imaginem, olha só, hoje em dia, fazer uma universidade é um negócio difícil, para poucos. Normalmente, quem faz as universidades, principalmente no Brasil, são os mais ricos. A gente sabe disso. Hoje, 2020, você já tem uma democratização das universidades muito maior. Agora imagine no século XVIII, no século XIX. Era muito poucas pessoas que faziam faculdade. Ainda mais, ou melhor dizendo, ainda menos gente fazia filosofia. Porque eu acho que vocês conseguem perceber isso, né? Principalmente a classe média ou uma burguesia não tão rica, uma elite não tão rica, vai fazer aquilo que te dá um retorno financeiro rápido. Direito, engenharia, medicina, é isso que vai fazer a classe média, principalmente. Então, quem vai fazer filosofia são a elite da elite. São os muito ricos. A filosofia, gente, é isso. Dedicar a sua vida a pensar. É para poucos. Porque você demanda tempo, estudo, é difícil. Pensar e trabalhar manualmente ou em qualquer coisa é contraditório. Então, quem vai fazer filosofia são os ricos dos mais ricos. Beleza? Qual o problema? Eu disse para vocês que está uma sociedade em transformação. Todo mundo está transformando. Beleza? Ou seja, uma sociedade em crise. Uma sociedade em crise, gente, quem mais pede são os pobres. Mas quem tem mais a perder são os ricos. Porque o pobre ele vai virar de pobre para miserável. Ele vai perder muito, ele vai sofrer muito. Mas o rico, ele tem tudo isso para ele perder. Então, quem tem mais medo de uma crise econômica, e a gente está vivendo hoje isso, é o rico. Certo?
Concordam comigo? Então, quando essa elite intelectual e econômica olha para uma sociedade em crise, uma sociedade em transformação, ela fala, calma lá, eu vou me fuder nessa história. Eu vou perder tudo. Não pode. E aí, o que eles fazem? Eles falam, calma lá, pera esse negócio aí que eu não vou aceitar. Então, os primeiros filósofos sociais, eles não estão preocupados em entender a sociedade. Eles estão preocupados em manter a sociedade do jeito que ela já era. De defender os privilégios deles, defender os interesses deles. Então, essa filosofia social é uma forma da ciência, entre aspas, defender uma sociedade que estava desmoronando. Então, esses filósofos sociais fazem o que nós chamamos de juízos de valor. Vocês têm claro o que é juízo de valor? Juízo de valor é quando você deixa a sua opinião, o que você acha, os seus valores, sobrepor a análise real da sociedade. E eu não posso, da sociedade, do que for. E eu não posso fazer isso na ciência. Correto? Então, esses filósofos sociais, eles vão logo ser descartados. E vai vir, o Augusto Comte, de novo, é muito importante nisso, o que nós chamamos de positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica, política e da sociologia que vai buscar fazer uma sociologia um pouquinho diferente. Vai romper com essa filosofia social e vai falar, olha, tá errado isso. Eu estou fazendo juízo de valor, eu não posso fazer isso. E vai fazer isso através do quê? Do método científico. Vejam, eu falei para vocês, a sociologia tem uns 200 anos. Ela tem mais ou menos a idade do capitalismo. É uma ciência extremamente recente. Se eu comparar com a matemática, com a física, com a química, com a biologia, com a astrologia, com a astronomia, astrologia não é ciência, com a astronomia, que tem milhares de anos, 10 mil anos, 8 mil anos. A sociologia é um neném. Então, os positivistas, principalmente o Augusto Comte e o Durkheim, que nós vamos estudar na próxima aula, eles vão olhar para isso e vão falar, não, precisamos de método científico. Aonde eles vão conseguir esse método científico? Nas ciências naturais. Então, eles vão imitar as ciências naturais na sociologia. Então, qual que é o método da sociologia, das ciências naturais? Se eu quero descobrir qual é a velocidade de queda dessa tampinha, eu preciso fazer um experimento, que eu vou calcular a distância, vou calcular o tempo, e aí eu vou ter a velocidade de queda disso, a velocidade da gravidade, esses caralho tudo. Experimento, certo? E eles vão trazer os mesmos experimentos para dentro da ciência, da sociologia. Qual que é o problema disso? Que eu vou gerar as pessoas não funcionam assim. As pessoas... Um experimento é uma observação. Eu observo a queda dessa caneta. Como que eu vou fazer um experimento das pessoas? Quando eu olho para as pessoas, imediatamente as pessoas já são impactadas. O meu comportamento, quando tem gente me observando e quando não tem gente me observando, é completamente diferente. Beleza? Então não dá para eu sair fazendo experimentos. Vou pegar um exemplo meu. Eu estudo greve. Eu vou chegar para a galera que fez greve lá em 2014 e falar, então, não tem como vocês fazerem essa greve de novo aí, porque eu preciso fazer umas anotações? Não é isso. Então, o positivismo é um avanço, porque ele deixa os juízos de valor de lado. Mas ele tem um problema, que ele vai trazer os experimentos. Não tem problema em fazer experimentos. A sociologia depois vai desenvolver esses experimentos. Mas num primeiro momento isso está complicado. Mas esse é o momento, o surgimento da sociologia. Finalzinho do século XIX, início do século XX,
quando essa galera começa a fazer isso. E aí o Durkheim vai ser o cara que vai dar um pontapé num método científico grande da sociologia aí. Beleza, gente? Da sociologia, basicamente é isso. Tranquilo? Rapidamente. Vamos lá. Para eu dar aula de sociologia, eu tenho que fazer faculdade de ciências sociais. Quando eu faço faculdade de ciências sociais, eu vou ter aulas de sociologia, que eu acabei de explicar para vocês, antropologia e ciência política. Os 3 anos do ensino médio, a nossa disciplina aqui, o que cai no vestibular, é ciências sociais. Só chama sociologia, sabe-se lá Deus por quê? Porque alguém quis. Mas, na verdade, a gente faz ciências sociais. Então, vamos rapidamente, o que é antropologia? Antropologia é a ciência do estudo do humano. A ciência do estudo da formação social dos indivíduos. Então, eu vou buscar entender como que cada indivíduo se torna aquele indivíduo. Mas não é a minha formação psicológica. Quem faz isso é a psicologia. A antropologia vai entender socialmente quais são os elementos sociais que interferem na minha vida, que influenciam na minha vida, que me tornam do jeito que eu sou. A cultura, a lei, os costumes, questões da natureza, da geografia, tudo aquilo vai influenciar para que eu seja socialmente do jeito que eu sou. Beleza? Então, a antropologia é o estudo da formação social dos indivíduos, dos seres humanos. Maravilha? E, por último, para finalizar, a mais legal de todas, a ciência política. Ciência política é a ciência da política. Porra, fácil, né? Mas, o que é política? Vamos estudar isso mais para frente. Basicamente, é toda atividade humana de interferência na vida coletiva. Beleza. Então, é o estudo dessa atividade. Só que eu consigo interferir mais na vida coletiva quando eu tenho mais poder. Então, a ciência política é a ciência do poder, do estudo do poder. Então, das relações de poder na sociedade. Beleza? Então, por quê? Porque quem tem mais poder influencia mais na sociedade. Da vida coletiva e sociedade. E então, eu vou buscar entender como que são essas relações de poder. Desde o micropoder, desde o poder pequenininho das relações familiares, de amigos, qualquer tipo de relação individual, o que nós chamamos de micropoder, até as gigantescas relações de poder entre os países, entre as organizações internacionais, entre ONU, OMS, Banco Mundial, entre os próprios países, as corporações, as empresas transnacionais. Então, isso é a preocupação da ciência política. Beleza, gente? Essa aula ficou longa, talvez vocês queiram dividir, mas a gente conseguiu fazer um bom panorama aí do surgimento da sociologia. De novo, todos os meus canais estão abertos para dúvidas que vocês quiserem, chat do Facebook, essa plataforma aqui do Google que foi criada para vocês colocarem as dúvidas lá. Estou à disposição para vocês estarem aí tirando qualquer dúvida, qualquer coisa que faltou aqui. Beleza? Eu vou deixar a lista de exercício, vocês respondam e também, se tiver dúvida, tiram essas dúvidas comigo. É importante, porque a gente não está se vendo, então os exercícios se tornam mais importantes ainda. Vocês não têm a oportunidade daquele contato direto, de tirar aquela dúvida imediata. Então, é importante que vocês façam os exercícios. Beleza, gente? Boa quarentena, fiquem em casa, lavem a mão direitinho, passem álcool em gel. É isso. Muita calma. Esse período é difícil, mas vai passar e logo a gente se encontra. É nóis. Valeu, gente. Abraços e beijos à distância.